Olá, queridos! A graça e paz. Que bom ter você conosco mais uma vez. Eu tava com saudade aqui de estar no estúdio com você, meu amor. Faz um tempinho que a gente não gravava, não é verdade? Verdade. Estamos de volta hoje, felizes porque nós sabemos que cada vez que nós temos a oportunidade de vir aqui, alguém é abençoado. Então, se alguém for abençoado, já valeu a pena, né? Já valeu a pena a gente vir aqui, já valeu a pena a gente, né, ter esse momento de conversa e de ministração da palavra, do evangelho que de fato nos transforma. E nós queremos convidar você casal que nos assiste, você talvez está sua esposa ou só o marido, mas encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece, para um casal que você conhece. Hoje nós vamos estar falando a respeito de reconhecimento dos seus erros, de arrependimento, de permitir que Deus transforme o nosso coração. Então, vai ser uma bênção, nós queremos te convidar. Fica aqui com a gente, curte esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Você falou no início sobre o tema, né? E a gente estava definindo o tema, que a gente ia gravar esse episódio, e a gente definiu o tema dessa forma. Por que é tão difícil dizer eu errei? E a gente acredita que isso não é um problema só enquanto casado. Qualquer pessoa, solteira ou casado, ele vive esse grande dilema, né? Essa grande dificuldade de reconhecer seus próprios erros. Enquanto casado, queridos, numa discussão, é comum a gente falar ou até mesmo ouvir: olha, você é culpado. Você que fez isso, ou você que falou isso, é comum. Você que começou. Infelizmente, isso é muito comum nos casamentos. E isso mostra o quê? O quanto nós necessitamos de buscar o auxílio do Senhor, de que no lugar de julgar, de lugar de condenar, a gente parar um pouco, olhar para dentro e perguntar: será que eu não fui culpado disso? Eu não fui culpado dessa discussão ter começado? Então, somente esse agir do Espírito Santo nos dá essa capacidade, essa nobreza, essa humildade ao mesmo tempo, de olhar para dentro, né, e ver o quanto é necessário a gente reconhecer os nossos erros. A gente tem um costume nos nossos episódios, a gente tem sempre um texto base. E hoje esse texto está em Salmos 51, versículo 3, onde Davi diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi aqui estava vivendo mais uma experiência. Davi viveu inúmeras experiências, mas mais uma experiência marcante, onde ali ele estava reconhecendo as suas transgressões, reconhecendo os seus pecados e dizendo: olha, Senhor, se tu me condenar, é justo. Se o Senhor sentenciar-me, é justo. Davi percebeu o quanto ele era pecador e necessitado da misericórdia de Deus. E se a gente pegar essa passagem e trazer para o nosso contexto, por que, queridos, é tão difícil a gente reconhecer que nós erramos? E a resposta é o pecado. O pecado, ele luta, né, contra o nosso espírito, e o pecado ele faz sempre a gente acusar o outro, sempre olhar o erro do outro. Então por que é tão difícil a gente reconhecer? Por conta do pecado. Quando nós estivermos nessa terra, sempre haverá essa guerra entre o pecado e o espírito. E o pecado sempre vai estar gritando: olha, acusa. Tu que é o inocente, acusa o outro. Te defende. Te defende, se justifica. A gente tem que ser essa, né? Para que a gente saia numa discussão ou num conflito que todo casal tem, sempre por cima. Outra pergunta que nós poderíamos viver através dessa passagem de Davi é o seguinte: o que sentimos quando alguém aponta o nosso erro? O que eu sinto quando em algum momento você que me ama aponta um erro meu? Eu acredito, hoje a gente tem essa consciência, que quando você aponta um erro meu ou quando você me confronta, é porque você me ama. E você quer ver o quê? A minha transformação, você quer ver meu amadurecimento. Então, só que em algum momento a minha carne, quando você me confronta, quando você me mostra alguma coisa que eu estou fazendo de errado, eu me sinto ameaçado. Por quê? Porque de certa forma aquilo sai do controle das minhas mãos. Aquela situação que aparentemente pode me trazer uma paz momentânea, e você vem: meu amor, será que se você está assistindo essa televisão demais, será que está fazendo bem para você? Ou em algum momento, dá um exemplo, né, aleatório. Eu posso estar usando demais o telefone e você chegar para mim e falar assim: meu amor, não está percebendo que está usando o celular demais? O que eu sinto? O que a carne sente? Ela se sente ameaçada.
Porque você está mostrando para mim que eu preciso abandonar aquilo, de certa forma, para estar bem, né? Para estar liberto, para não viver uma paz, uma felicidade somente viciado numa televisão, viciado numa internet. Estou dando um exemplo aleatório, pode ser qualquer outra coisa. E a carne, ela se sente ameaçada quando o outro é usado pelo Espírito para nos mostrar que nós estamos falhando com aquilo. Então, em algum momento, querido, nós vamos ser confrontados pelo pecado, de sempre acusar o outro, e em outro momento nós vamos sentir ameaçados, quando em algum momento o Espírito Santo usa pessoas, ou até mesmo situações, para que a gente possa ser confrontado a mudar. Né? Então, infelizmente, precisamos aprender a lidar com isso, porque se a gente não aprender a lidar com isso, a gente sempre vai ser dominado pelo pecado, e a gente não vai posso dizer assim, a gente não vai se sentir bem quando alguém que nos ama possa nos confrontar. E esse aprendizado não vai chegar, né? Então, Davi é um grande exemplo para nós, porque ele era um homem de grande status social, ele era o rei. Sim. E ele não tinha medo de demonstrar as fraquezas que ele tinha, né? Ele não tinha nenhuma dificuldade em abrir o coração e escrever um salmo e contar ali tudo que estava dentro dele, que ele tinha medo, que ele tinha fraqueza, que ele tinha tudo aquilo que todos nós temos, mas que hoje em dia, principalmente, né, com esse foco demasiado no mostrar o quanto eu posso, o quanto eu conquistei, o quanto eu sou forte, quão bom eu sou, olha para mim, né? Então essa cultura faz com que a gente muitas vezes mascare exatamente todos os nossos erros, todos os nossos defeitos, para que a gente pareça perfeito. E nós não somos. Então, quando a gente tem isso enraizado na nossa mente, a gente tem muita dificuldade de assumir os nossos erros. E aí a gente volta lá para Gênesis e vê que isso é uma herança que nós recebemos. Porque quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Aqui Deus está falando com Adão, né? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Qual é a reação de Adão ao ser confrontado pelo erro que ele cometeu? Né? Ele mistura aqui um monte de coisa. A primeira coisa que ele faz é culpar o próprio Deus. Diz a mulher que o Senhor me deu. Primeiro ele diz, a culpa é dela, mas foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Então ele transfere a culpa, ele transfere a responsabilidade que era dele, porque ele era o homem, ele era o líder, ele era o cabeça. Mas ele vai e transfere para Deus, transfere para a mulher, para qualquer um, menos para ele mesmo. E essa herança, ela chegou até nós. Uhum. Então, nós temos essa inclinação da nossa carne a fazer aquilo que Adão fez naquela época, a jogar a culpa para um outro, a jogar a culpa para alguém, mas não assumir as minhas responsabilidades e não assumir as minhas culpas. Então, quando eu faço isso, eu impeço a graça de Deus sobre a minha vida. Porque eu reconhecer o quanto eu necessito do Senhor é o primeiro passo para que Ele venha e me transforme. Porque se eu acho que eu estou bem, eu estou muito melhor do que eu era, glória a Deus por isso. Mas não é porque eu estou melhor do que eu era que eu estou aonde eu deveria estar. Nós sempre teremos o que melhorar. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós sempre teremos o que melhorar e o que aprender. Nós estamos aprendendo todos os dias. O sábio aprende todos os dias. Mas aquele que acha que já sabe de tudo, esse não tem sabedoria nenhuma. Porque ele está seguindo os desejos do próprio coração e não olhando para Jesus. Porque Jesus tem sempre algo a nos ensinar. Eu acredito que, por muitos livros foi falado sobre Davi, eu não acredito que isso foi à toa. Davi era um homem que acabava se expondo, né? Ele se expôs demais. Sim. E essa exposição é o que a gente tem percebido que gera transformação. A gente acabou de falar que quantas pessoas elas não querem se expor com receio dos julgamentos que as pessoas possam dar a ela. Eu vou me expor, as pessoas vão me ver como fraco. Eu vou me expor, as pessoas vão me ver de outra forma. Mas Davi, ele mostra pra gente que quanto mais ele ia se expondo ao Senhor, mais ele estava sendo transformado, mais o caráter dele estava sendo tratado por Deus. Então esse processo da exposição, ela é necessária. Ela não é fácil. Somente quando a gente não tem o costume de
de pedir perdão, né? Para a gente se abrir com o outro, da gente abrir, falar dos nossos pecados para o outro, confessar nossos pecados para o outro, que a própria palavra nos ensina a fazer isso. Quando a gente tem o costume, se torna mais difícil. Mas é um passo extremamente necessário. E está lá em Provérbios, né? Salomão escreveu, capítulo 28, versículo 13. E ele diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, não adianta eu esconder os meus pecados e as minhas falhas. Salomão, com toda a sua sabedoria, escreveu aqui, olha, tu esconder, tu não vai prosperar. De que adianta eu ficar ali encontrando argumentos para justificar o que eu faço, encontrando argumentos para justificar por que eu não faço, ou quem eu sou, quem eu deixo de ser, ao invés de olhar para dentro e dizer, eu poderia melhorar. Bem aqui, não está legal. Senhor, me mostra onde que eu estou errando. Sabe, nós precisamos, isso tem que ser um processo contínuo. E dentro do casamento é o lugar onde isso fica mais em evidência. Verdade. Porque você passa a não viver apenas você e Deus. Você tem você, uma outra pessoa e Deus. E aquela outra pessoa está te vendo em todos os momentos. E te conhece, né? Nos conhecendo em todos os momentos. O meu marido me vê quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu tomo café, quando eu estou almoçando, quando eu estou feliz, triste. Quando eu estou com raiva. Quando eu sou ofendida, ele vê a minha reação. Quando eu sou elogiada, ele também vê a minha reação. Então, eu sou ali exposta a alguém de todos os ângulos. Eu sou exposta. Então, o cônjuge, ele vai me ver exatamente como eu sou e ele vai expor isso para mim. E esse espelho, ele vai se mostrar para mim em várias situações da vida de casal, a vida cotidiana do casal. E o que é que eu vou fazer com essa informação? Eu vou esconder os meus pecados, eu vou me justificar, eu vou argumentar e dizer, não, não é assim. Não, mas e tu? E tu que é assim, assim? Sabe? A sabedoria me diz que eu devo olhar para dentro, ouvir e pensar, e meditar sobre aquilo e pedir a Deus que me mostre exatamente o que eu preciso fazer, o caminho que eu devo andar. Porque se a gente ficar só justificando, só escondendo, a própria Bíblia diz, não prospera. Não prosperará. Amém. Você falou agora um pouco sobre as situações de casamento. E a gente percebe quantos casais têm dificuldade, né, de se abrir um com o outro. Uhum. O quanto tem dificuldade de ser transparente um com o outro. E em algum momento essa dificuldade é porque o outro não consegue escutar, não consegue ouvir. Né? É porque quando a pessoa quis falar alguma vez, ele não quis dar atenção, ou ela não quis dar atenção. Ou outra situação. A pessoa quer falar, o outro menospreza aquilo, não dá atenção devida. Então tudo isso vai distanciando um ao outro ter uma relação mais transparente. E a gente, enquanto casado, precisa buscar no Senhor isso, né, de ter essa serenidade, essa sensibilidade, de entender, mas por que minha esposa tem dificuldade de falar comigo e eu tenho dificuldade de falar com ela? Por que isso acontece? E às vezes o Espírito Santo vai nos mostrar que situações do passado gerou esse bloqueio. Nós precisamos estar dispostos a buscar no Senhor essa cura, porque se a gente viver uma vida onde não há transparência nas dificuldades que eu tenho e que você tem, e a gente se abrir um para o outro, né? E principalmente aqui, reconhecendo nossos erros um para o outro, aí eu não vou reconhecer não, porque a última vez que eu reconheci, ele jogou foi pedra em mim. Aí a última vez que eu reconheci, ele fez foi me humilhar. Então não, a gente precisa saber, né? Quando o outro vai reconhecer os erros um para o outro, precisa ter empatia. Sim. Precisa saber ouvir aquilo e buscar no Senhor como é que eu vou lidar com isso. Sim, precisa construir esse ambiente seguro, né? Para que o outro tenha completa liberdade de chegar e falar o que ele quer, ser acolhido no que ele está falando, ter empatia, né? No sentido de ser compreendido e do outro se colocar no lugar dele para saber o que é que ele... para tentar entender o que é que ele está pensando, a dificuldade que ele está tendo e não menosprezar, porque se fizer isso, como você falou, ele não vai conseguir se aproximar mais. E ao invés de construir uma ponte, vai ser construído ali um muro. E ele não vai conseguir construir essa conexão que é necessário haver. Perfeito, perfeito. Outra passagem que a gente poderia usar aqui na nossa conversa está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Ele faz uma pergunta e ele responde essa pergunta com outra pergunta.
Ele fala assim, ó, Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vamos lá, de onde vêm as guerras? Se você perguntar para uma pessoa casada, de onde vem a guerra que acontece na tua vida? Ah, vem da minha esposa. Minha esposa é impaciente, minha esposa fala alto, minha esposa só fala comigo gritando, ela não me respeita. Ele vai apontando. E é comum, eu estou parando aqui só nessa primeira pergunta, é comum a gente, quando vê essas guerras que acontecem no nosso redor, a gente achar que essas guerras. Quem é o culpado? São as pessoas que estão ao meu redor. É minha esposa, é meu filho, é meu patrão, é meu pai, é minha mãe, é meu amigo, é meu pastor. Enfim, os culpados, geralmente, as pessoas apontam sempre as pessoas que estão na sua frente. Mas Tiago, ele vai além. Vamos lá. Primeiro ele fez essa pergunta. De onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês? Eu perguntei aqui, eu disse aqui. As pessoas, na maioria das pessoas vão dizer assim, o culpado é o outro. Um fator externo. Um fator externo, perfeito. Aí Tiago responde com outra pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí é o ponto-chave. Tiago, ele fez uma pergunta, mas de uma pergunta quase afirmativa. Ele disse, olha, essas guerras que vocês estão passando, não se trata das pessoas que estão ao seu redor, não trata do externo, trata do seu coração. Essa guerra maior não é o que você vê nos teus olhos, mas o que você está sentindo, como você tem se alimentado. A palavra em um momento fala que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Eu acredito que não só falamos, mas nos comportamos daquilo que nós estamos cheios. Então o Tiago, ele foi muito direto aqui, muito revelado aqui pelo Espírito Santo. Essas guerras que nós temos, esse conflito que nós temos, e a nossa pauta aqui é da dificuldade de reconhecer nossos erros. Por que nós temos dificuldade? É o que eu falei lá no início, é o pecado. O pecado que habita em nós, o pecado tem nos governado de uma forma onde o nosso coração ele tem sido bombardeado posso dizer assim, por situações que nós ficamos oprimidos e nós não conseguimos reconhecer nossos erros. Nós não conseguimos. É verdade. E esse conflito, ele vai justamente revelar o que é que está dominando o meu coração. O que é que está aqui dentro? Por que eu não estou conseguindo lidar com determinadas situações? Por que eu estou de forma tão veemente, muitas vezes tentando simplesmente me defender, mostrar que eu estou certo, mostrar que a minha vida eu estou agindo de forma mais correta do que o outro. E a gente precisa parar bem aí e entender, não, cada um tem a sua parcela de culpa. Cada um tem a sua responsabilidade. Por mais que em algumas situações a responsabilidade ela seja maior de um lado do que de outro. Isso é normal, isso vai acontecer, porque todos nós erramos. Mas a questão aqui é por que eu não vejo o meu próprio erro? Tem pessoas que não conseguem de forma nenhuma pedir perdão. Elas até sabem que estão erradas, elas até entendem, eu errei. Mas abrir a boca e dizer, eu errei, me perdoa, não fazem isso, não conseguem. Porque acham que estão se diminuindo, porque acham que se fizer isso, agora ela não vai ter mais nenhuma credibilidade, ela não tem mais autoridade, ela não tem mais... Agora ela vai ser pisada, né? Tem pessoas que têm esse tipo de pensamento e isso vem lá de trás. Mas a verdade é que quanto mais a gente se expõe, mais nós somos curados, mais nós somos libertos, mais nós crescemos. E quanto mais nós reconhecemos os nossos erros, mais Deus tem liberdade para trabalhar em mim. Porque se eu acho que eu não tenho erro, estou aqui, na minha. Eu vou ficar estagnada porque eu acho que eu já cheguei no topo, que eu não tenho erro nenhum. Mas se eu percebo, eu estou errada nisso. E eu vou aos pés do Senhor e digo, Senhor, me ajuda. Porque o meu erro está aqui, eu não estou conseguindo vencer essa dificuldade. Então eu consigo reconhecer o meu erro e pedir a Deus misericórdia. E Ele vai me alcançar com a misericórdia dele. Quando você estava expondo aí, eu estava lembrando de um detalhe. Em algumas situações no casamento, as pessoas elas sabem que errou, né? Elas veem a necessidade de pedir perdão ou reconhecer os erros, só que elas se travam no seguinte: por que eu preciso pedir perdão para ele ou para ela se ontem ou na semana passada ela me magoou e até agora não pediu perdão para mim? Por que eu preciso me expor para ela ou para ele, sendo que ele nunca se abriu também para mim? Eu não vou fazer isso não. E aí ficam duas pessoas, que fossem duas crianças mimadas, onde elas nenhuma nem outra elas reconhecem os erros e nenhuma nem outra elas pedem perdão. Ela entra no mérito aqui do merecimento. Ah, ele não merece. Ah, ela não merece, então eu não vou fazer. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina isso de forma totalmente contrária. Eu não devo fazer essas coisas por merecimento. É por graça.
A graça do Senhor nos alcançou sem a gente merecer. Nós não somos merecedores do amor de Deus. E o amor de Deus veio para nós sendo alcançado pela pessoa de Cristo. Isso. E nós precisamos representar, nós precisamos viver isso dentro do casamento. Amém. Não é porque o outro merece, mas é o que eu preciso fazer Amém. é perdoá-lo. O que eu preciso fazer é pedir perdão pelos meus erros. E justamente essa motivação nossa tem que ser Cristo. Porque a nossa motivação colocada no nosso cônjuge, no nosso parceiro, no marido, queridos, isso é completamente instável. Porque nós somos instáveis, nós somos humanos e as nossas emoções nos fazem estar ora aqui, ora aqui, né? Então nós não temos como colocar essa responsabilidade sobre o outro. A nossa motivação é Cristo. Se a nossa motivação não for Cristo, a gente já fracassou. Porque a gente vai querer que o outro mereça. E essa busca desse merecimento, desse mérito, essa meritocracia, dentro do Evangelho, isso não existe. Isso nunca vai funcionar. Porque nós não vamos merecer. Imagina se Jesus tivesse esperado o nosso merecimento para morrer por nós na cruz. Nós estaríamos condenados até hoje. Né? Muito provavelmente, com certeza, né? Na verdade. Nós nem estaríamos aqui falando dele. Porque nós estamos aqui porque fomos um dia alcançados por uma graça que nós não merecíamos. Glória a Deus. E nunca vamos merecer. E é essa graça que nos alcançou. Então, o que é que nós queremos cobrar do outro? Se nós nunca merecemos o que temos. Né? Claro que dentro de um relacionamento, nós vamos sim buscar evoluir, nós vamos sim empurrar o outro em alguns momentos para o crescimento. Mas essa exigência... Essa perfeição, esse peso e principalmente essa condicionalidade, eu só vou fazer se merecer, isso não é evangelho. Só faço isso se não ele está fizer. no evangelho. Isso não está no evangelho. Estava lembrando de outro detalhe também. Nós vamos fazer 18 anos de casado. Perfeito? Acertei? Acertou. Nesses 18 anos já passamos por inúmeros conflitos. Inúmeros. Sim. Mas muito tempo atrás, quando a gente viu o conflito, a gente sempre viu uma oportunidade de nos distanciar. O conflito agora, pronto, a gente vai andar distante, a gente vai andar mudo, sem conversar, vamos ficar birrado um com o outro. Mas a gente tem aprendido de um bom tempo para cá que o conflito que o Senhor tem permitido que a gente possa passar, como uma vida de casado com qualquer outra pessoa, ele é uma ponte para que a gente possa se unir, se aproximar. Sim. Então, hoje nós vemos que o conflito, em algum momento do nosso casamento, que a gente pode passar como qualquer outra pessoa, é uma oportunidade da gente se aproximar, da gente reconhecer nossos erros. Se realinhar. A gente teve uma experiência, tu vai recordar, talvez umas 3 semanas atrás, onde nós recebemos um casal na nossa casa, pedindo socorro. Esse casal veio para cá e começaram a se abrir. E como é que eles estavam se abrindo? Apontando o erro um do outro. Por muito tempo, conversando, só apontando o erro do outro. Ela, ele. E poucas vezes eles falavam de si. Né? E isso mostra claramente quando o nosso coração, de certa forma, ele está corrompido. Da gente não reconhecer os nossos erros. O que eu estou me prendendo? Estou me prendendo nos erros dele ou dela. Estou me prendendo no que ele deixou de fazer, ou que ele fez de errado. E eu? Onde está a minha parcela nisso? E o nosso coração, ele é exatamente assim. Ele é cheio de desejo. E esses desejos, eles querem ser atendidos. Quando o meu desejo não é atendido, aí eu me exalto, aí eu vou reagir de uma forma que eu vou demonstrar que eu não estou satisfeito. Você lembra da ameaça que a gente falou na introdução? Porque às vezes se sente confrontado, o primeiro sentimento que a gente tem é ameaçada. A gente pode perder o controle. O controle. Pois é. Mas a Bíblia nos diz assim, Salmo 51, né, versículo 10. Mais uma vez um salmo de Davi, onde ele reconhece ali essa fragilidade. Ele vai dizer assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi aqui, mais uma vez, ele reconhece que o coração dele estava corrompido e ele pede a Deus, diz, Senhor, crie-me um coração puro. Não me lança fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele tem um temor de perder o relacionamento dele com Deus. E ele vai, se arrepende, se humilha,
pede a Deus misericórdia. E é esse sentimento que nós precisamos ter dentro do nosso casamento, porque nós vamos continuar errando. Vamos. Hoje, pode ser que ainda erremos, né? Amanhã também, depois de amanhã, pode ser que passe uma semana tudo em paz, maravilhoso. Mas vai chegar o dia em que, motivado por alguma situação externa ou interna, a gente vai errar de novo. Vai ferir o outro. Vai ferir de novo. E aí, qual é a minha postura? Como Davi. O temor de perder a comunhão e a aprovação de Deus. E pedir humildemente a misericórdia dele, para que ele venha intervir no nosso coração. Então, como eu estava falando, o nosso coração ele é cheio de desejo. Sabedoria ele não tem, mas desejo ele tem muitos, né? É cheio de desejo. Então, ele vai querer sempre alguma coisa, vai querer sempre ser atendido, mas não é sobre isso a vida de casado. A vida de casado não é sobre ser atendido, mas é sobre servir, sobre amar, sobre se dedicar e sobre atender. Então, quanto mais nós reconhecemos os nossos erros e as nossas falhas, mais nós atraímos a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. Então, quando a gente fala assim, eu errei, para muitas pessoas pode ser sinal de fraqueza. Mas quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, quando fala assim, eu errei, não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Maturidade espiritual. Por que maturidade espiritual? Porque eu percebo que quando eu falo eu errei, eu me coloco numa posição inferior. Eu coloco numa posição onde realmente eu necessito da misericórdia de Deus. Amém. E quando a gente entende que nós necessitamos da misericórdia de Deus, nós alcançamos uma maturidade espiritual. Muitas pessoas não querem reconhecer os seus erros porque elas se acham perfeitas. Sim. Elas se acham que os erros dela, meu erro é comum, erro é normal. Não, isso não merece pedir perdão, não. Quando eu errar mais, fazer um erro maior, eu vou pedir perdão. Eu imagino assim, no reino espiritual, porque ele é real, quando um casal, uma esposa ou um marido chega e diz, eu errei, me perdoe. Imagino que os anjos ali fazem uma festa, porque é difícil, é muito difícil. E é uma vitória. É uma vitória a gente chegar nesse nível de reconhecer os nossos erros e dizer, meu amor, eu errei. Eu machuquei você, eu não queria, me perdoa, eu vou pedir a Deus, me ajuda, vamos orar aqui, vamos virar essa página, vamos permitir que o Senhor trate a mim, a você, para que isso não aconteça mais, né? Vamos nos comprometer a fazer diferente. Isso é muito difícil. A gente sabe que na prática isso não é simples. Não é. Mas é necessário. E é tão lindo quando acontece. É tão importante, é tão especial e é tão fortalecedor, né, do casamento, da união, que deve sim ser um padrão a ser buscado. Nós devemos sim buscar viver isso dentro, né, das nossas dificuldades no nosso dia a dia. E aí nós queremos parar bem aqui e trazer para você que nos assiste uma reflexão. Que você possa pensar aí, olhar para dentro de si e buscar na sua memória. Qual foi a última vez que você falou isso? Eu errei. Me perdoa porque eu estou errado. Me perdoa porque eu machuquei você, eu fiz errado, eu não queria agir dessa forma. Faz tempo ou não tem sido comum para você? Se é comum para você, parabéns. Porque, como a gente acabou de falar aqui, isso não é tão simples, isso não é tão fácil, porque envolve muitas coisas. Mas se faz muito tempo, ou se é uma experiência que você nunca viveu, é um padrão que você deve buscar a partir de hoje. Porque agrada a Deus quando nós reconhecemos os nossos erros e pedimos a Ele misericórdia. Como que Deus vai me perdoar se eu não peço perdão? E eu devo pedir perdão não só a Ele, mas a quem eu magoo, a pessoa que eu magoei, a pessoa que eu feri, eu preciso pedir perdão também. Então fica para você que me assiste agora, que nos assiste agora, essa reflexão sobre quando foi a última vez que eu disse, eu errei, me perdoa. Amém. Talvez algumas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, podem perguntar assim, mas pastores, por que eu devo reconhecer os meus erros? É só para ter um casamento melhor? Pastor, por que eu devo pedir perdão? É só para eu estar bem com meu esposo ou com minha esposa? Vai muito mais do que isso. A gente tem aprendido que o que nós fazemos um para o outro enquanto casados
é muito mais do que uma experiência que nós estamos tendo. Mas é algo que fala sobre Cristo. É algo que a gente entende que o casamento foi feito para que realmente nós possamos, no casamento, ver o quanto nós somos falhos. O quanto nós somos pessoas que necessitam da misericórdia de Deus. E não tem nada na vida, que até hoje eu já experimentei, para mostrar o quanto eu sou falho do que um casamento. Não é relacionamento com meus pais, não é relacionamento com o trabalho, não é com o ministério, mas o casamento expõe o homem necessitado da misericórdia de Deus que eu sou. Então, eu encontro, através disso, uma clareza da parte de Deus, que eu não faço essas coisas somente para te agradar, não é somente para ganhar o teu respeito, o teu amor, a tua confiança. Isso é uma consequência. Mas eu faço porque eu glorifico a Deus quando eu faço isso. Amém. Eu agrado a Deus quando eu faço isso. Ele é a motivação. Eu fico aqui refletindo a glória de Deus quando eu faço isso. Eu estou replicando uma ação que Jesus faria. Sim. Então, o nosso casamento não é motivado apenas para satisfazer um ou outro. Né? Às vezes nós falamos aqui, mas talvez as pessoas que nos assistem não entenderam ainda. Isso é uma consequência. Mas o nosso objetivo principal, enquanto casados, onde nós geramos perdão para o outro, nós estendemos graça um para o outro, é glorificar a Deus. Essa é a nossa maior motivação. Amém. Quando nós colocamos isso como prioridade, todas as nossas ações enquanto casados, elas vão ser o quê? Uma consequência. Isso, vamos ajudar um ao outro a crescer, vamos ajudar o outro a demonstrar amor, mas como? Glorificando a Deus. Essa é a nossa maior motivação. Né? Essa é a nossa motivação, que a gente não pode abrir mão disso de forma alguma. Amém. Amém? Amém. Salmo 139, acredito que esse é o último versículo do nosso episódio de hoje. Davi novamente. Davi hoje que está sendo aqui o nosso exemplo de muitas situações aqui nessa área que nós estamos abordando. Salmo 139, versículo 23, Davi fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Queridos, a gente não tem capacidade, falando com você aqui, não temos capacidade de sondar completamente o nosso coração, de entender as motivações que o nosso coração tem. Verdade. Por isso que Davi, eu acredito que o Davi falou isso aqui, ele não só falou por falar, Senhor, sonda-me. Eu acho que ele estava gritando, Senhor, sonda-me. Senhor, vê o meu coração, eu não consigo enxergar. Sim. E mostra o que está me deixando inquieto. Mostra o que está me deixando perturbado. É quase um grito de clamor. Senhor, me ajuda, me socorre. E nós precisamos replicar isso na nossa vida. Pedir para o Senhor sondar o nosso coração e nos mostrar de forma muito clara o que tem nos perturbado, o que tem feito a gente agir de certa forma frio um com o outro, quando a gente não perdoa, quando a gente não expõe nossos erros, quando a gente não reconhece os nossos erros. Por quê? Tem alguma coisa, tem uma origem. E a gente precisa ser sondado por Deus, porque o Senhor nos mostra por que está acontecendo. Sim. Tem muita coisa dentro de nós que nós não temos a capacidade de ver. E essas coisas acabam dominando as nossas ações. E a gente faz o que não quer e aquilo que a gente queria fazer, a gente não faz. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Esse eu faço. Então, por que a gente faz? Porque nós somos guiados pelo nosso coração. É o governo, né? É o governo. E ali dentro tem muita coisa que a gente não consegue ver, mas Deus consegue. E Davi entendeu isso. Davi percebeu isso. E ele trouxe, e nesse salmo, onde ele expõe exatamente aquilo que ele acaba de descobrir. Ele diz: sonda-me, Senhor, já que eu não consigo, já que eu não tenho essa capacidade, eu não sei agir, eu não sei lidar, então sonda-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Olha para mim, varre aqui, vasculha e vê o que é que o Senhor encontra. Porque eu não estou achando, eu não estou sabendo de onde é que vem. E Deus mostra, ou como mostra. Você falando aqui, eu estava lendo aqui, ó. Davi falou outro imperativo assim: Senhor, prova-me. Além de pedir para que Deus sonda o coração dele, ele falou: Senhor, me prova. Ou seja, me coloca em situações onde claramente vou demonstrar quem eu estou sendo. Eita. E quem tem coragem de pedir um negócio desse? Eita. Se a gente está pedindo para Deus paz, Senhor, me dá paz, Senhor, me traz tranquilidade. Mas Davi fala: Senhor, prova-me. Sim. Me coloca na prova. Muita ousadia, né? Meu Deus do céu. Porque ele sabe o poder disso. Ele sabe o poder de enfrentar uma prova e superar ela.
E aí eu me lembro de Tiago quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por várias tribulações, porque elas vão produzir perseverança, né? Vão produzir que a tua fé seja edificada. E é exatamente isso que Davi também fala aí. Ele diz: olha, não é ruim você passar por situações, mas ele me diz: prova-me, Senhor, porque assim eu vou crescer, porque assim eu vou aprender, porque assim eu vou conseguir aprender a te agradar. Ele viu como uma oportunidade. Como uma oportunidade. Como nós precisamos mudar a nossa mentalidade, né, em relação a tantas coisas, através desses exemplos bíblicos, né? Mas é porque talvez não, é uma realidade. Nós vivemos uma sociedade onde, quando ela passa por prova, ela vê somente as coisas ruins. Pastor, é muito difícil ver coisa boa. Concordo. Concordo. Mas quando a gente começa a pedir para o Senhor um novo olhar diante das adversidades, um novo olhar diante das provas, nós vamos encontrar uma serenidade para passar por aquela prova, tendo consciência de que aquilo foi permitido para Deus. Para quê? Para que você seja aperfeiçoado. Amém. Para que você seja crescido na maturidade. Amém. Porque quantas vezes nós oramos? Senhor, eu quero crescer enquanto casado. Senhor, eu quero crescer enquanto profissional. E a gente sabe que esse crescimento, ele precisa de você passar por situações onde você precisa ser amadurecido. Aí essa mesma pessoa que ora dessa forma, quando vem a prova, foi culpa dele, foi culpa do diabo. É porque o diabo está me perseguindo. É porque isso, estão se levantando no reino espiritual contra mim e tal, isso e aquilo. Não vê como uma oportunidade de crescimento. Ah, mas por quê? Porque, queridos, nós somos assim, nós somos humanos, nós somos cheios de falha. De outra forma, nós não aprenderíamos. A verdade é essa. Se tem algum ser humano nessa terra que aprenderia sozinho, só em paz, tem uma frase do mundo mesmo que diz que o mar calmo nunca fez um bom marinheiro. E é verdade. Nós precisamos passar por situações, mas a forma como eu passo pela situação difícil é que vai definir o meu crescimento ou não. Então, nós precisamos olhar para dentro e nós queremos deixar essa palavra de incentivo para você que nos ouve ou que nos assiste, para que você consiga olhar para dentro e perceber o que é que te impede de reconhecer os teus erros. O que é que te faz se justificar tanto ou se defender tanto para que os teus erros não apareçam ou para que você não encontre ali um motivo para buscar ser transformado em Deus. E isso é um problema, porque nós não podemos ser as mesmas pessoas. Imagina se eu tenho hoje 40 anos de vida. Imagina se eu continuar a viver o meu 40º ano daqui para frente, repetindo quem eu sou, repetindo quem eu fui e não evoluindo. Mas repetindo o mesmo ano, todo ano, né? Mudando de idade, mas ficando com a cabeça no mesmo lugar, o coração do mesmo jeito. Isso é triste. Isso não é viver a vida, isso é deixar a vida passar sem vivê-la. As pessoas sofrem de comodismo, né? Elas se acomodaram da forma como, eu sou assim. Nós já até comentamos isso nos outros episódios. Eu sou assim, as pessoas precisam me respeitar. Não é isso que a gente está querendo falar. A gente está querendo falar a quanto nós somos necessitados de ser transformados por Deus. Amém. E nós não podemos cair no comodismo, eu sou assim, eu fui criado dessa forma, eu não vou ficar. Não seja prisioneiro nisso. A gente precisa evoluir. E a evolução se passa por uma exposição de quem realmente eu sou. Amém. Amém? Amém. Então, acho que o nosso episódio era sobre isso. Nós acreditamos que, de certa forma, tudo que nós conversamos aqui vai trazer para a gente uma mudança real. Isso eu creio. Né? Amém. Mudança real começando em mim. Eu necessito disso, nós necessitamos disso. E que, em nome de Jesus, nós possamos fazer que nem Davi. Senhor, sonda-me, sonda o nosso coração e prova-me. Porque nós vamos ser curados por Deus e nós vamos ser aperfeiçoados também em Deus, enquanto casados. Que esse é o tema desse bate-papo. Amém. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Amém. Eu convidar você que está nos assistindo, está nos ouvindo, nesse momento, se você tiver condições de fechar seus olhos para que a gente possa orar. Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra.
que ela é verdadeiramente uma lâmpada para guiar nossos passos. Nós somos completamente dependentes da Tua Palavra. Que em nome de Tua Palavra ela possa alcançar o mais profundo do nosso ser, o mais profundo do nosso coração. Sim, Jesus. Gerando transformação, Pai, no nosso caráter. Amém. Gerando transformação na nossa forma de pensar. Em nome de Jesus, as nossas motivações enquanto casados possam ser tratadas por Ti, para que nós possamos colocar a motivação correta, Pai, que é Te glorificar através do nosso casamento. Sim, Jesus. Não é buscar as nossas próprias necessidades, não é buscar nossos próprios desejos, e é muito mais além do que atender os desejos e necessidades do próximo, é Te glorificar, Pai. Amém. Quando nós decidimos Te glorificar no nosso casamento, todas as nossas ações elas serão transformadas, Jesus. Todas as nossas ações elas são purificadas. E assim nós acreditamos que podemos construir, Pai, através da ação do Espírito Santo, um casamento saudável, Pai, e harmonioso. Amém. Que em nome de Jesus, Tu conheces a necessidade de cada casal, de cada pessoa que está nos ouvindo, assistindo nesse momento. Nós oramos, Pai, que o Teu favor alcance, Senhor, essas pessoas. Que o Teu favor alcance esse casamento. Sim, que possam estar passando por crises, possam estar passando por guerra, mas que em nome de Jesus eles possam vivenciar e experimentar um novo nível de maturidade, Amém, um novo nível de descanso, um Sim, novo meu nível de Deus. dependência em Ti, Pai. E que em Amém, nome de Jesus, sim. quando eles permitirem a ação do Espírito Santo sobre a vida deles e sobre o casamento deles, eles possam experimentar um tempo de renovo, Sim, um tempo de Jesus. renovação Amém, e um meu tempo, Senhor, de Deus. refrigério da Tua parte. Amém, Assim nós Senhor. oramos, Pai, e Te agradecemos por todo o Teu cuidado e zelo por cada um de nós, pelo Em nosso nome de casamento Jesus. e pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, queridos. Nós ficamos por aqui, encerrando aqui mais um episódio. Nós cremos que a palavra do Senhor ela vai alcançar a sua vida. E nós queremos te convidar mais uma vez para compartilhar esse vídeo com casais que você conheça ou com noivos, pessoas que estão ali se preparando, né, para embarcar nessa aventura aí do casamento. E nós queremos também te pedir para se inscrever. Você que ainda não é inscrito no canal, mais uma vez a gente quer pedir a você que você se inscreva, ative as notificações, curta esse episódio, compartilhe e comente também. Traga para nós aqui sugestões de temas que você gostaria de nos ouvir falando. E fique aqui conosco, porque nós ainda temos muitas coisas para trazer para você da parte do Senhor. Amém? Só um detalhe, nós começamos um novo quadro chamado Sabedoria em Páginas. Nós pegamos aqui um livro aqui, ó, de tantos que nós já lemos, mas nós estamos lendo o livro chamado O Significado do Casamento de Tim Keller, e ali nós estamos pegando a parte mais importante de cada capítulo, estamos comentando, né? Sempre fundamentado a palavra de Deus. Então você que ainda não assistiu, já tem, se eu não me engano, 3 episódios gravados. Já vou entrar no estúdio para gravar o 4º episódio e está sendo uma benção. Então você que não assistiu, estou deixando também esse convite para você. Além disso também, nós temos o quadro dos podcasts. Tem um podcast com o Pastor Nato, podcast com a minha mãe, gente, foi uma benção. Podcast com o Pastor Ribinha, podcast com o Pastor Jesaías falando sobre emoções. Ou seja, existem quadros além desse bate-papo que nós temos aqui e com certeza vai edificar muito a sua vida e o seu casamento. É isso aí, a gente fica por aqui aguardando a sua presença e a sua participação nos nossos próximos vídeos. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Até mais.